seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. E diante desse momento de reflexão, poder falar um pouco do espiritual, poder falar um pouco com Deus, poder sentir um pouco da presença e renovar, né? Renovar para poder a gente sempre estar forjado na palavra, forjado nos caminhos, sempre concreto nas coisas de Deus. Que a gente sempre tem que alimentar esse nosso lado espiritual, essa conexão com o divino, sempre ter um momento de reflexão da vida, das coisas de Deus, ajudar o próximo, se amar, para poder amar o próximo como a ti mesmo. Então, todos os dias é muito importante a gente tirar esse momento para refletir por tudo, né? Porque você tem que ter esse tempo de reflexão, né? Tem que ter esse momento de reflexão para você se conectar com o divino. Porque muitas vezes a correria, trabalho, as responsabilidades, a gente acaba esquecendo que é mais poderoso, que é o Deus, que é o grandioso Deus, né? Que sempre está aí por nós e nos deu todo o carinho, nos deu o seu único filho para morrer numa cruz, Calvário, para remissão de todos os pecados, e mandou ele também para nos ensinar e para nós ter mais certeza e acreditar que ele veio e fez diferente e deixou bem dito e claro, né? Eu estou indo, mas estou deixando com vós o Consolador, né? É o que estava com ele. Então ele deixou com nós o Espírito Santo, aquele que estava com ele ali, que mantinha aquela conexão severa e poderosa com Deus, onde que ele sempre ficava conectado com o divino. Pode ver que Jesus, quando esteve aqui, né, para poder nos ensinar, para poder que venha a ser escrito a palavra de Deus, né, para nos dar esse ensinamento, né, e deixar bem claro e dito, né, porque ele sabia de tudo, né, e quem entregou para ele foi Deus. Então ele já está tudo predestinado, né? Então por isso que veio Jesus, né, veio Jesus para poder, né, dar essa mensagem pra gente, né? E é uma mensagem, né? A gente que tem lido vários fatos da Bíblia, né? Sempre tinha um profeta, sempre tinha alguém revelando como é que ia ser, né? Os antepassados revelou que ia vir, né? Que ele ia nos libertar desse pecado. E veio. Veio porque era de Deus. Ele veio e nos ensinou e deixou a mensagem, né? Então é isso que Deus quer que a gente faça, quer que a gente acredite cada vez mais que Jesus veio aqui para nos ensinar e que Jesus é o caminho.
caminho para chegar com Deus. E é por isso que a palavra fala, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É impossível agradar a Deus antes de você se arrepender dos seus pecados e se acertar com Deus, né? Porque Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Não há. Você pode tentar, mas aí você está infringindo o processo, né? Porque esquece dos procedimentos. E tem que seguir o procedimento, porque tudo tem um projeto, tudo tem um jeito certo de seguir, uma fórmula. Você vai fazer um bolo, tem uma fórmula. Você tem que seguir aquela receita, né? Para poder o bolo ficar macio, ficar gostoso. E também para a gente ter essa conexão com o divino, a gente tem que se arrepender de coração. E não há pecado que Deus não nos perdoa. Deus perdoa todos os pecados. Isso aí você pode ter certeza, pode ter fé e acreditar, mas tenha fé e acredita, convicção, o íntimo do seu coração, e peça para Ele que Ele te dá força todos os dias para você batalhar, porque o inimigo, ele vai ser repreendido na sua vida, a casa vai ficar limpa, porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Mas aí tem que continuar, subir a escada. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deu um passo na escada. Então tem que continuar. Continue. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Mantenha o equilíbrio. Mantenha a constância. Vai devagar, né? Porque muitas vezes você pode querer ir muito a fundo, querer ser muito sedento daquela água maravilhosa que é de divino, e pode querer se afogar, porque pode vir medo, pode vir frustrações, pode vir perseguições, e você não poder lidar com essas emoções e fracassar e achar que Deus não é poderoso, mas Ele é. Mas é só porque você não manteve a constância. É porque tem que ser umas coisas com seriedade de Deus. Deus é amor, Deus é mansidão, Deus é tranquilidade, tudo vê, tudo sente, perdoa tudo. É por isso que é 70 vezes 7. Quer dizer, porque tem que perdoar, não adianta. Já colocou esse limite, que é para você não ter nenhum tipo de dúvida. Vai vir. Olha Jesus veio. Que pecado Jesus cometeu? Não cometeu pecado nenhum. Então a perseguição do mal, da sombra, não é por causa do seu pecado. Não é por causa das transgressões que você cometeu, por causa do adultério, por causa da mentira, por causa do engano, por causa da lasceva, do roubo, da prostituição. Então, é isso que Ele quer que você acredita todos os dias.
esses pecados que você carrega, virou um fardo, porque ele está aí, todo tempo, te lembrando a sua mente, né? Quando você tenta, quando você sente de mudar, de sair dessa escuridão, de largar esse peso todo que você carrega, aí você não consegue, porque ele está aí martelando na sua mente, dizendo que você não pode, que você é uma prontidão. Mas eu tenho que dizer que Deus, o grande e poderoso, Ele está de braços abertos, lhe esperando para te abraçar, só lhe esperando para te acolher, para te abraçar, só esperando você dizer: eis-me aqui, Deus poderoso, eis-me aqui, Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o único Salvador, eu creio que Deus mandou você para morrer, eu creio que Deus mandou você para vir aqui para nos ensinar a remissão dos pecados, não para morrer, mas sim para cumprir a palavra, para todo aquele que vinha a descobrir e querer encontrar e saber que Jesus é o caminho, porque Ele é o caminho, porque Ele veio e falou os mandamentos: amará o seu Senhor, o seu Deus, não dividir esse amor com nada, porque o amor não pode ser dividido e não cabe outro amor dentro de nós a não ser o amor de Deus. E é isso. E Jesus veio por quê? Para nos ensinar que é capaz, que é possível, né? Que é possível. Jesus veio, nasceu de uma mulher, mas foi criado, porque Deus é criação, né? Deus é criação. E é isso. Nasceu da mulher, foi criado ali no ventre do outro, porque o Espírito Santo, né, criou, que é uma coisa que já estava dito, né? Aí muitos pensam, muitos já pensou, mas como? Mas porque é Deus cria. Do mesmo jeito é a criação do ser humano, né? E quando o casal vem a ter a relação e a mulher gera a mesma coisa, a diferença é que vai ter um DNA ali dos dois, que é o DNA humano. E Jesus, ele não teve esse DNA humano, porque ele foi criado, gerado dentro de uma barriga humana, mas ele não fazia parte desse DNA humano, não fazia, ele carregava da parte de Deus. É por isso que Jesus, ele veio para nos ensinar, porque ele tinha que vir limpo, sem mácula, sem nada, porque através até de uma gestação o bebê já nasce já com sequela, doenças, e cria trauma para a vida toda, que leva à destruição através da gestação. Porque tudo que a mãe sente, ele sente. Tudo que a mãe sente, ele sente. Tudo que a mãe come, ele come. Então é isso. Então, muitas vezes tem problema que está acontecendo na sua vida, que você nem sabe, que às vezes pode ser lá do útero da sua mãe, coisa da sua infância está em ti. Você não sabe o que está acontecendo.
Mas como é que você vai saber? Você não consegue lembrar disso. É por isso que quando a gente está nessa situação, que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente tem que procurar ajuda. Parar com esse tabu de achar que alguém vai achar alguma coisa. Isso que você pensa que vem na sua mente é algo que está te travando, que está te aprisionando para você não ir atrás de ajuda, ir atrás de um socorro, ir atrás de Deus, né? Ir atrás de Jesus, né? Talvez você está até na igreja, passando por muitos problemas lá dentro da igreja, e o irmão do lado, ele não vê o que você está passando. Porque pode não vê porque muitas vezes você não fala para ele, né? Não tem aquela comunhão, não tem coragem, porque esse mal dentro de você já te colocou dizendo que isso é coisa da sua cabeça, né? Tem que aceitar, tem que viver com isso. Mas ele tá aí, todo dia aí, botando mil e uma coisa na sua mente, aí, te afundando cada vez mais, você aí doente da sua mente, não tem amigos, não tem comunhão com os irmãos, porque não consegue, porque colocou uma máscara, você colocou uma máscara, né? E quando você tá perto das pessoas, você tá ali dizendo que tá bem, dizendo que tá feliz, mas você tá com aquela máscara. Aí quando você vai pra casa, você tira essa máscara, tira, porque você vai estar aí no seu canto, onde que tá só você, ou seu esposo, seus filhos, né? Então você não tem que se preocupar muito de ficar com essa máscara, né? Porque aí é muito difícil ficar com essa máscara por muito tempo, né? Tem que tirar, porque para voltar para a realidade, né? Por que uma máscara? Porque você tá achando que tá bem, mas não tá. Passando essa com seus irmãos, que você devia ter uma comunhão sincera, não tem comunhão sincera, né? Aí na hora da ceia vai ceiar o meu pão, né? Que é a carne, beber o vinho, que é o suco, que é o sangue, né? E aí a gente faz isso em memória de Deus. Muitas vezes o que você faz? Você vai lá, faz. Só que depois ele vai te acusar. Vai te acusar porque, né? Porque já está na palavra, né? Se tiver qualquer coisa, né? Por isso que está na Bíblia. Se tiver qualquer coisa que te lembra, que possa te interromper, qualquer coisa que mínima que fosse, né? E esse lá no seu irmão pedisse perdão, para que aquela ato que você está fazendo ali em remissão ao nome de Jesus não venha te condenar, porque ali é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, né? Então é por isso que muitas vezes a gente vê dentro da igreja esse irmão ali, né? Na hora da ceia, né? Porque a palavra é pregada, né? Então ela não participa, né? Muitas vezes participa, né? Achando ali, mas e aí? Mas até quando vai ficar assim? Até quando? Porque a tendência é só piorar. A tendência é você só se afundar mais. E cada vez que essa coisa está dentro de você, dizendo que você está bem, cada vez que ele faz você acreditar que você não precisa de ajuda, não precisa falar com o irmão, não precisa buscar um psicólogo, não precisa tomar um remédio,
vez que você tá deixando essa coisa dentro de você te dominar, e cada vez ela tá te anulando de você mesmo, te deixando cada vez mais baixo, né? Então é isso, é uma reflexão que a gente tem que ter. E mediante de eu estar aqui falando essa mensagem, a palavra é pregada de ambas as partes. A palavra é pregada de ambas partes, porque a palavra é uma espada. Então ela serve para mim e serve para você, né? A palavra de Deus é essa. É uma espada. É ambas partes, ela serve para os dois lados, né? Não é porque ela corta, ela corta. É espada, a palavra de Deus é espada. Ela serve para mim, serve para você. Então, eu estou pregando a palavra, né? Estou sendo ali boca de Deus para falar, mas também está servindo para mim, porque é uma reflexão, né? Não é uma coisa que eu preparei para falar para você. É uma coisa que a palavra de Deus, eu lendo a palavra e tendo essa consciência e um pouco de experiência do meu aprendizado nessa caminhada com Cristo, com Deus, né? Sempre a gente tem que falar de Jesus, porque Jesus é o caminho, que foi através de Jesus que eu consegui achar o caminho, consegui entender, né? Então, e mesmo eu já ter várias as vezes ter entrado na igreja e saído, entrado na igreja e saído, mas porque eu não tinha encontrado o caminho certo, né? Porque eu confundi, né? Me confundi no caminho, me perdi, né? E quando a gente se perde nos caminhos, a gente acaba voltando para aquilo que a gente já vivia antes, né? Porque uma coisa que era mais fácil, uma coisa que a gente sempre viveu, mas aí que é o grande erro que a gente comete, porque a gente volta para o novo, aquele novo eu. Quando você volta para o seu novo eu, o seu estado que você estava antes, ele se torna pior, se torna pior, ele se torna tão pior que você não percebe, né? Se você bebia, você vai beber mais. Você vai achar até que tá até mais forte, né? Não fica mais embriagado, né? Bebe mais, né? Tem aquelas pessoas que bebe, não fica embriagado. É porque a sombra ali tá forte, né? Se alimentando, né? Quando você tá, por exemplo, você não bebe, você bebe uma dose de uma bebida forte, você fica tonto na hora, né? E uma pessoa que tá bebendo todo dia, ela não fica nem abaixo. É por isso que ela bebe todo dia. Ela bebe todo dia por isso, porque ela quer sentir aquilo. Aí todo dia aí vira um vício. Aí a cachaça come ele por dentro. Ele não consegue comer mais, come pouquinho. Ele não consegue sair daquela, e acha que tá tudo acabado, né? Já deixou tudo a perder, lavou família, lavou tudo, tá ali naquele estado de rua, né? Não consegue trabalhar porque tá naquele estado crítico do alto, muitas vezes até doente já, uma cirrose, já ali no estado crítico mesmo, tá ali, se entregou à morte, é muito triste isso, e saber que uma alma se entregou, né? Porque Jesus é o caminho.
muitas vezes é até uma pessoa que já até leu a palavra, mas se revelou porque acha que não tem perdão, que algum pastor falou, alguém falou. Mas o maior acusador somos nós mesmos. Nós somos nosso julgador. Nós somos nós mesmos, né? É tanto que está escrito na palavra que nós somos nossos maior acusador. Somos nós mesmos. Pode ver que quando a gente está num estado assim muito crítico, a gente mesmo acusa a gente. Acusa. Então é isso que não te deixa você caminhar nos caminhos de Deus. É isso que te prende, né? E tem que ser forte, tem que persistir. Persista, 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 persista. Tenha fé, mesmo que o mundo vira de cabeça para baixo. Não desista, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Acredite, acredite, né? Seja forte que o Espírito Santo, se você der liberdade para ele entrar, misericórdia, para ele entrar, ele vai fazer a limpeza, vai tornar a casa limpa para ele morar, fazer morada, ter raiz aí dentro de você, e vai ser o seu auxiliador, o seu consolador, né? Vai te ajudar você a colocar em ordem a casa, vai te ajudar você a conectar o seu coração com a sua mente, calar essa voz que fica aí dentro de você, te perturbando, te acusando, né? Você tem que alinhar o seu pensamento com o seu coração, né? Calar essa voz aí que está dizendo dentro de você, te acusando, né? Achando que é super inteligente, achando que é uma coisa, mas não é. Não é. E essa voz já foi tomada pela força sombria. A gente tem aquele sexto sentido. A gente tem o sexto sentido. A gente tem o sexto sentido. A gente tem o Espírito Santo que é o nosso guarda. É por isso, sejais tardio, irá. Seja tarde, irá. Não ira, seja tarde, né? Não quer dizer que a gente não vai irar. A gente é um ser humano, a gente é sujeito a errar, mas não quer dizer que a gente tem que errar, né? Manter o esforço para não errar, vigiar, vigia, né? Vigia, seja vigio na sua caminhada, seja vigio, porque mesmo se vir, você ter tempo de se arrepender mais rápido mesmo, não deixar que isso venha criar raízes dentro de você novamente. Não deixa, porque você tem o livre arbítrio. Então é isso, você tem um livre arbítrio, você tem um poder. O poder está em suas mãos de continuar na situação que você está, de continuar do jeito que você está. Você tem um poder de começar de novo com Cristo Jesus nos caminhos, olhando como está, como tem que ser feito, né? Para poder trilhar nos caminhos de Deus, para você começar a receber as glórias de Deus, que são muitas, né? E a partir do momento que você começa, e
você começa a ver que você realmente precisava disso. Precisa, né? No começo vai parecer difícil, vai parecer tudo, sei lá, mas eu quero te dizer, te ancorar, te dar uma fortalecer novamente, seja forte, dá o primeiro passo, aquele primeiro passo de fé, né? Lembra de Paulo que deu aquele primeiro passo na água, né? Para dizer que Jesus estava vindo na água, né? Ele já tinha ido na frente, Jesus e os outros apóstolos. Aí depois Jesus foi, que ele tinha ficado lá na beira do mar, né? Fazendo suas orações para o divino, né? Um Pai. Nós somos filhos de Deus, né? Até isso o inimigo nos quer nos anular e nos fazer acreditar que nós não somos filhos de Deus. Aí veio Jesus e falou: vós sois filhos de Deus, né? E é isso. E ele fala: aquele que faz a minha vontade agrada a Deus. Então você faz aquilo que Jesus deixou dito, né? São poucas coisas que ele deixou pra gente fazer, e poucas coisas que salva a nossa vida e muda completamente, né? Porque a gente tem os 10 mandamentos do Velho Testamento. Jesus veio, o véu se rasgou, não tem mais, hein? Não precisa de tempo para adorar a Deus. A gente tem que ter comunhão com os irmãos, né? Comunhão ali, né? Ajudar o próximo. Mas Deus deixou dito, Jesus Cristo falou: ama a si mesmo. Primeiro mandamento: amará o seu Deus, né? Amará o seu Deus. E lá em Mateus 22, capítulo 37 ou 39, Deus deixa escrito essa palavra, né, do mandamento que Jesus fez por conta de que nós estamos agora pela graça, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, né? E agora nós estamos na preparação para o juízo final, né? E lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, dá a palavra assim dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, né? Olha o que Deus deixou pra gente, né? Ele simplificou, né? Aqueles 10 mandamentos se tornou 2, mas muito forte e poderoso. Você ama seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração. Não vai ter espaço mais para nada, né? Não precisa citar os outros. Não roubar, não matarás, não furtar, não adulterarás, não desejar a mulher do próximo, respeitar pai e mãe. Você acha que precisa? Se você amarás o teu Deus de todo o teu coração,
Vamos ser bem sinceros comigo, né? E o segundo ele deixa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí que tá. Então, você tem que se amar. Se amar. É impossível você agradar a Deus se você não amar Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Você entendeu? Então é coração e mente. Você tem que estar conectado com Deus no coração e na mente. É isso. É isso que Deus quer. Que você se conecta com Ele de coração e mente. Coração e mente. Coração e mente. É isso que vai te fortalecer na sua caminhada. Aí você vai começar a te amar. Vai te amar. Aí você vai começar a saber o que é amor. Aí você vai começar a amar o próximo. Vai chegar a um mundo diferente. Então é isso. Então é isso. A palavra de Deus está aí, né? É por isso que Jesus fez esses 2 mandamentos, porque foi falado os 2 mandamentos, né? Que foi escrito por Deus, né? Aí Jesus veio e mudou. Mas ele mudou porque ele tinha autoridade, ele era filho, né? Filho de Deus. Mas ele fez por quê? Porque ele estava aqui, né? Ele conhecendo o coração, conhecendo como é que era a mentalidade do povo. Então ele simplificou muitas coisas que ele simplificou aqui no Novo Testamento, que está escrito aqui, né? E muitas coisas que está em parábolas. Porque se tivesse tudo claro, aqui, se não tivesse código a palavra, né, do Novo Testamento, a gente não teria a capacidade de recebê-la, porque ela já tinha sido destruída, né? Porque a perseguição era muito grande, né? Muito grande, né? Por conta da palavra. Por isso que ela foi escrita assim. É por isso que tem gente que lê, não entende. Mas você não vai entender mesmo não. Para você entender a palavra de Deus, você tem que estar o seu coração e sua mente conectada com Deus, com aquele amor, né? Aquela convicção e fé em Deus. Aí você tem que se amar também, para você amar o próximo. Aí você vai começar a entender a Bíblia, vai começar a entender as coisas de Deus, né? Porque é isso. É isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente guarde a palavra no seu coração, né? Guarde as minhas palavras no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é isso. Ela nos liberta o outro, né? Porque a palavra de Deus é a espada. Não é todo tempo que você vai estar com a Bíblia na mão. Não é todo tempo que você vai estar com um dispositivo ali para você puxar a Bíblia, né? Não é todo tempo. Então você tem que guardar no seu coração. Guardar no seu coração a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus já está ali escrita ali no livro. Mas você tem que guardar no seu coração. Porque é isso que vai te ajudar a caminhar nos caminhos de Deus. É isso que vai te ajudar a ter força todos os dias, né? Você tem que buscar a palavra, tem que buscar as coisas de Deus, tem que buscar o seu amor próprio, tem que amar o seu próximo, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o seu próximo pode ali, no momento ali, levantar contra você. Palavras, com gestos, com atitudes. O que você tem que fazer? Você tem que perdoar, repreender, né?
Jesus repreendeu Pedro. Então a gente tem que ter esse discernimento também para repreender outra pessoa, né? E a pessoa, naquele momento ali que Jesus repreendeu, né? E Jesus disse, meus irmãos, então é isso. Aqui na palavra de Deus, né? Fala aqui em João capítulo 3. Olha essa palavra aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Deus deixou. O caminho, né? Porque o caminho para Deus é Jesus. Porque está escrito lá em João capítulo 14. Versículo 6. O caminho para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para Deus. Então é isso. Deus amou o mundo, né? Aqui está dizendo que é o mundo, tudo que há, todos nós, sem exceção. Não está dizendo que amou só os crentes, só os que acreditam. Não. Todo mundo, tudo é criação de Deus. Deus amou todos mundo, né? E aí deixou isso pra gente acreditar mais, né? E ser instrumento pra gente, né? Ser instrumento nessa caminhada de Deus. Em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que Jesus deixou, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E vamos frisar esse texto aqui de João capítulo 16, para a gente ter um pouco de consciência, né? Do que foi falado hoje aqui. Tenho-vos dito estas coisas que para que vós não escandalizeis. Expulsai-vos da sinagoga. Vem mesma hora em que qualquer que vós mata cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vós farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vós lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos
E eu não vou dizer isto desde o princípio, porque estava convosco, E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? Antes que isto vós dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo a verdade, que vós convém eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ele virá. Ele viá-vos. Então, é isso que Jesus estava falando com os irmãos, né? Porque ele tinha amor, ele amava os irmãos, né? E deixou isso, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso é verdade, né? Depois que o Espírito Santo veio, o nosso Consolador, ele nos convença. Quem nos convence que a gente está errado, está pecado? O Espírito Santo, o Consolador. É ele que nos deixa no eixo, na extremidade, nos caminhos de Deus. É o Espírito Santo, é o Consolador. É eles que nos ajudam a conseguir, a controlar esse livre-arbítrio e continuar na caminhada de Deus, né? Porque se a gente já veio do mundo, a gente sabe o que acontece lá, né? Entendeu? É isso. Aí você vai deixar de vir por causa de um pecado que você cometeu. Eu tive umas recaídas, né? Quando eu era mais novo, eu tive muitos problemas, né? Problema familiar e muito problema mesmo. Eu não sabia nem como é que eu era, né? Sei que eu com meus 15 anos, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos, a vida já não era muito fácil, né? Eu não achava que a vida era difícil, eu vivia assim. Eu era um pagão, não acreditava em Deus, não sabia nem o que era isso, porque ninguém me pregou essa palavra. E quando essas pessoas também muitas vezes vinham falar, eu também não recebia, não sentia nada, né? Eu acho que porque eu era muito frio, né? Porque na verdade o ensinamento tem que vir de casa, os pais, né? Quando a gente tem um pai, uma mãe que leva a palavra, né? Que ensina os caminhos do Senhor, que é a obrigação de todo pai e mãe fazer com os filhos, é ensinar o caminho de Deus para os filhos, né? Isso é muito bom, porque o filho, as nossas linhagens, nossos filhos, eles têm a tendência de nos copiar, porque a gente tem ali conexão com o outro, pai e filho, né? Tem essa tendência de copiar. E é isso, entendeu? E eu não tive isso na minha infância, não tinha, porque meu pai vivia na cachaçada, tinha muitos problemas familiares. Então foi isso só que eu vi, só vi isso. Só vi que eles bebiam muito, aquilo ali, aquele rolo. E no meio disso aí tinha muita coisa errada, traição, né? Muita traição. Meu pai traía muito minha mãe bebia também. E minha mãe era nova. A minha mãe, quando me teve, ela tinha 16 anos, parece, né? 16 para 17 anos. Então ela a criação dela também não foi muito boa. Essa criação era muito rude antigamente, né? Muito rude mesmo, muito na ignorância, que os pais faziam do jeito que eles queriam, né? Dos outros, que foi ensinado dos outros. E foi vindo. Só que isso foi se acabando, né? Porque agora nós estamos na nova era,
né? Os revolucionados, né? Nós somos uma nova geração. Você pode ver que essa criação ela não existe mais. E nem tem como, porque as crianças de hoje em dia nem aguentam. Porque ela já vem do jeito tão amorosa, tão frágil, né? Tão ali, meiga ali. É só moldar. Uma criança, ela nasce. É só moldar. Molda as suas crianças para que elas sejam o futuro, né? E que ela possa ser uma bênção de Deus, né? Que ela possa trazer mais almas para Deus, mais alma para a luz, né? Que não venha crescer uma criança rebelde, uma criança que, né, cheia de trauma, cheia de problema psicológico. Você entendeu? E é isso. Aí o que aconteceu? Eu não estava nos caminhos do Senhor, né? Meu pai faleceu não, mataram, porque ele não era obediente, não seguia os caminhos, fazia tudo errado. Ele achava que ele era o dono do mundo, né? Mentia, enganava, adulterava, bebia. Deus estava muito longe, né? Não pôde fazer nada, porque isso aí que é o grande dificuldade das pessoas. Porque quando está numa situação, aí muitas vezes a pessoa lembra de Deus, mas quando você está no conforto, aí a pessoa esquece, não tem isso que tá. Mas é isso que dá o grande problema, né? Aí você lembra de Deus, lembrou de Deus, tá? Mas aí que tá, Deus não é covarde. Mas o negócio é que a gente tem um livre-arbítrio, né? Você não pode só seguir Deus só quando você precisar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que é todos os dias. É corpo e alma e coração. É todos os dias. É entrega. É corpo, coração, mente e coração. Você entendeu? Mente e coração. Você tem que estar alinhado com Deus. Mente e coração. É isso. Calar esse acusador que está dentro de você. Porque nós mesmos somos nossos próprios jogadores. Mas não para continuar no pecado e achar que você vai, que não tem perdão. Que tem perdão. Porque Deus deixou bem claro que há perdão para os pecados. Vou citar outra palavra da Bíblia aqui. Então a palavra de Deus diz aqui, e por conta dos pecados, né? Aí quando o acusador quiser te acusar na sua mente aí, qualquer pessoa, cita essa palavra a ele e fala: então aqui, meu irmão, eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu não pequei contra o Espírito Santo. Porque aqui na palavra aqui está dizendo, em Mateus capítulo 12, capítulo 31 e 32, está aqui dizendo bem claro. E eu confio na palavra de Deus, porque que Deus fala para a gente guardar no coração, para seguir os caminhos deles, de corpo, de coração e mente, né? E aqui está dizendo que, portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfema será perdoado. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, né? Aí ele viu que não entenderam, ele falou: eu vou ter que resumir, vou ter que simplificar essa parte aqui, né? Que foi a segunda parte. Ele pode pensar que é os homens, não, ele está dizendo aqui no 32, né? Ele reforça para você ter mais clareza e ser qualquer
E se qualquer alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoada. Se lhe é perdoada. Mas, olha, mais, vírgula. Se alguém falar contra o Espírito Santo, meu amigo, falar, não é nem pecar, é falar, né? Já está dizendo falar. Nem neste século, nem no futuro, não será perdoado. Não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, meu irmão, então é isso. Eu estava no mundo, fazendo a vontade do mundo, da carne, das minhas vontades, os desejos carnais, né? Pintava e guardava, achava que eu estava certo, né? Não, mas uma hora a gente chega, aí uma hora a gente vê, uma hora você vai ver que não tem jeito, né? Ou você vai se ver e vai falar assim, não tem jeito, o que é que eu faço? Tem jeito sim. Se arrepender, se arrependa, e encontra com Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho, né? Dá o primeiro passo, né? Levante, vai lá na frente da igreja, de coração, mente e coração, entendeu? A fé, e Deus vai repreender todo mal. A partir do momento que você aceita Jesus, seu nome já está tirado, seu nome já está escrito no livro de Deus, né? Você está ali, mesmo que você saia, mas acabou. Uma vez que você se transformou, você pode até no meio do caminho se desviar do caminho deles, mas vai ser pior. Vai ser pior, porque o inimigo, ele quer isso, ele quer te cegar e achar que você pode voltar o velho eu. Mas é isso aí, é ele que está querendo aí. É porque em algum momento de fragilidade você deu ouvido para ele. Deu ouvido para essa voz dizendo aí que você está errado, que você não pode falar com Deus, que você não pode ter comunhão com os irmãos, que você não se ama. Então é isso. Então é isso, meu irmão. Aprenda a caminhar nos caminhos de Deus, né? Aprenda. Venha. A palavra de Deus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pode vir. Pode vir, que aqui é do jeito que ele estava falando mesmo. Vamos ler essa palavra também, que é bom a gente sempre estar lendo a palavra, né? Para não tropeçar nenhuma palavra, né? Porque a gente às vezes pode, a mente da gente pode nos sabotar. Então a gente tem um livro aqui para ler, você entendeu? Aí a gente lê do jeito que é para a palavra ser concretizada. E lá em Mateus 11, capítulo 27, né? E vamos começar do 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tá vendo? Se quiser. Então, aí no capítulo 28, versículo 28, né? Mateus 11, versículo 28, tá dizendo: vinde a mim
todos os quais estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tá vendo? Todos cansados de qualquer coisa, cansado do mundo, cansado de tudo, Ele vai te aliviar e dar um alívio. Você tem uma sensação de alívio. Mas você tem que perceber que às vezes você está muito tempo assim, você não percebe. Eu falo isso porque eu falo também de mim, né? Eu, nessa minha trajetória, né, de vida, de ter vivido esses tempos aí no mundo aí, mas Deus sempre me livrando, né? Passei uma aprovação muito grande para poder aprender e aceitar que não há outro caminho a não ser os caminhos do Senhor Jesus Cristo para nós chegar até Deus, né? E isso tem que ser falado, tem que ser ensinado, tem que ser transparecido, né? Porque cada vez que passa, o tempo está passando, né? E a obra de Deus tem que ser feita, tem que ser falada, né? E vai chegar mais um tempo que isso aqui não vai existir mais, porque as pessoas já vão estar tão cheias de si que vão esquecer do Criador. Esquece. A pessoa vai estar soberba, orgulho, ego, essas coisas dominam. E essas coisas que você tem que tirar de você. Mas você tem que ir até os pés de Jesus e dizer para Ele assim: Senhor, eis-me aqui, com fé e com emoção no coração, com arrependimento, chorar, plantear aos pés de Deus. Ele vai te perdoar, não importa qual for o pecado. Ele te perdoa. Se você matou, se você estrupou, se você usa droga, se você fuma maconha, cheira pó, usa pedra, o que for, essas drogas das vidas, né? Que tem drogas que são documentadas, né? Que são celular, você usa tanto redes sociais que isso já virou. É a mesma reação da droga, ela libera dopamina no seu corpo. É por isso que você, cada vez mais, você está ali, você não percebe, né? Percebe. Eu falo isso também, eu falo isso de mim, eu não percebia, eu ficava tanto no celular, e ficava cutucando ali, é aquele negócio, tá querendo saber da vida dos outros, e eu não sabia, não tava cuidando da minha, né? Mas é isso aí, foi onde que eu acordei. Show, vamos passar ali, né? Vai embora com Deus, Deus abençoe. Então é isso. Não deixe o que tá aí tentando te parar, não deixe não, vai, busque, até mesmo aí onde você estiver me escutando, você pode, tenha fé, é a fé que te salva, meu irmão, não é o pastor, é a fé que te salva. Se você tem fé, e aí onde que você tá, que você tá sentindo, que você tem a capacidade de falar, que você aceita e dizer: eis aqui, meu Deus, eis aqui, Jesus Cristo, eu creio em tua palavra, eu creio em sua morte na cruz, eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, eu creio que o Senhor é o caminho, é a verdade, não há outra que, se não for a ti, para me chegar até Deus, me encontrar no meu eixo da vida. Porque a gente está aqui, a gente não está aqui só para viver, não. Para viver da vida, igual é pregado por aí, que você tem que ter casa boa, status. A vida não é status, né? Não importa do jeito que você está. Você tem que dar o primeiro passo para Jesus, né? E você concretizar isso agora aí. E depois você vai lá perante os irmãos
para ficar mais concreto, né? Para te ajudar também, que você vai ter outras pessoas que você vai saber, fulano sabe, né? Mas não que você vai poder se omitir as coisas, não, é porque isso aí vai te fortalecer, né? Essas pessoas vão te ajudar a te caminhar, né? Se você tiver com qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fala com o pastor, fala com o irmão, conversa consigo mesmo, bota pra fora, né? Às vezes, se você já estiver muito dominado pela essa força que tá te impulsionando, que é como que se você não se controla mais. Você já percebeu isso aí? Você faz tudo automático, né? E você achando que tá tudo certo, mas não tá. Isso aí é algo que tá te dominando. Isso é perigoso e pode acarretar você matar alguém, xingar alguém, maltratar quem você ama. Isso acontecia muito comigo, muito, né? E como eu tinha um casamento muito conturbado, né? Não sabia lidar com aquilo, não sabia lidar com as minhas emoções, não sabia nem o que eu sentia, não sabia de nada, né? Porque eu não estava nos caminhos de Deus, eu não estava alinhado com os caminhos de Deus, né? E foi onde que quando eu conheci Jesus, foi quando eu tinha 15 anos. Era 15 para 16, era o mesmo ano que eu ia completar 16. Foi onde que eu, através de uma irmã que ia direto na fazenda onde eu trabalhava, e essa irmã, sempre ali, ela ia todo sábado, ela doava o seu tempo para ir lá, né? Foi de Deus, né? E através dessa irmã, do ensinamento que ela falava ali de Jesus, eu falei, não, eu prestei atenção nela, né? Eu via que ela não mudava, ela tava sempre naquela vibração boa, assim, sempre bem, não tinha tempo ruim para aquela irmã, ânimo, quem tinha ela, não tinha preguiça para nada. Eu falei, meu Deus, essa mulher realmente, ela tem algo diferente nela. Eu falei, isso aí deve ser porque ela tá nos caminhos do Senhor, né? E foi onde que eu entrei, né? Porque eu me sentia muito ruim, eu só pensava em se matar, porque nessa época eu tinha 15 anos, tinha acabado de chegar do Espírito Santo, meu pai tinha 2 anos, já tinha morrido, ainda estava de luta ainda, porque não sabia como processar isso, né? Não queria aceitar, vivia chorando, né? De vez em quando eu chorava, né? E falavam assim, se meu pai tivesse aqui tava diferente, né? Mas eu tava algo que tinha dentro de mim que queria me destruir, né? Mesma coisa que destruiu meu pai. Meu pai vivia no mundo, né? E é como se aquilo que tivesse nele, naquele momento que eu me abaixei ali, né, no velório, fiquei chorando muito, foi onde que essa coisa acho que me dominou, porque daí minha vida foi essa, né? Aí depois eu fui para o Espírito Santo, fiquei 2 anos lá, não me consertei também, né? Aí foi onde que eu voltei pra cá com 15 anos, foi onde que eu conheci, né? Aí porque eu voltei pra casa da minha mãe, que eu tava na casa da minha avó. Aí minha mãe já não deu pra me ficar ali com ela, eu tava grandinho também, não era aquela comunhão que a gente tinha, né? Família, né? Por conta de muitas coisas que aconteceu, né? Naquela época, né? Agora, glória a Deus que Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo a transformação em todos os dias. Então é isso, né? Foi onde que meus 15 anos eu tava ali, só pensava em morrer, bebia. Eu tinha me envolvido com uma mulher mais velha do que eu, ela tinha 28 anos, eu tinha 15, né? Então eu fiquei 3 meses com essa mulher. E só que eu fiquei num estado crítico muito ruim, vivia chorando atrás dela, não me comportava como uma pessoa, vivia chorando, é como se o que eu senti com ela revelou algo dentro de mim, eu queria me aniquilar, queria que eu morresse, aí vinha aquele pensamento de morte, eu chorava, aí foi aonde que eu comecei a caminhada com Jesus, né? Ali comecei, fiquei uns 3 anos, irmão. Só que depois
eu fiquei 3 anos, mas só que não foi. Eu me perdi nesses 3 anos, porque eu acho que foi esfriando, e eu não percebi. Quando pensou, eu caí na tentação. Não vigiei, irmão. Não vigiei. É por isso que a busca por Deus tem que ser constante. Não adianta. É constante, todos os dias. Até o último dia, tem que ser todos os dias. É isso que eu acho que é o grande erro de muita gente. Vai lá, aceita Jesus, recebe, batiza e tudo, mas a constância, não tem a constância. A gente tem que ter a constância. Tem que ser igual a água em pedra dura. Como bate, como fura, né? Então é isso. Você não precisa liberar. Você precisa ter constância todos os dias ali. É que Deus vai te moldar, vai te transformar, né? Vai te tirar você do casulo, vai te dar uma nova morada, um novo ser, uma nova identidade. Você vai se sentir diferente. Mas busque, irmão, busque mesmo de coração. Busque com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, né? Busque a palavra, busca ali. Deus vai te revelar, né? Pede a Deus, mas pede com fé. Pede a Deus, mas pede com fé, sem dúvida, no momento algum. Vai treinando. Seja constante, né? Tudo que você faz com constância, a tendência é você ficar melhor, não é? Você vai trabalhar, você vai dirigir, você começa ruim, né? Ali com frio na barriga, com medo. Depois você já começa, né? Você começa com as 2 mãos ali, com medo e tal, qualquer coisinha cai para as beiras. Mas depois você vai firmando, você vai criando confiança, por causa da constância. Aí pensar que não, você nem sente mais dirigir, já é o automático, já ficou tudo bem. E a cada vez você vai aprendendo. E é isso que vai te afinando. Então, você vai entrar para Deus. Você é um diamante bruto, né? Diamante vem da lama, né? Onde é achado o diamante? Na lama, né? Então você é precioso, você vale, você não tem preço, né? Então você foi pago, ou seja, a nossa morte já foi paga. A gente não vai ter mais morte, porque já foi paga. A nossa morte Deus pagou. Então, para nós ter essa vida com Ele, né? E é isso. Tem que acreditar, irmão. Sei que pode às vezes parecer que não é, mas é. Deus é o caminho, Deus é a vida, Deus é tudo. Deus é tudo, né? E é isso. Venha, mas venha com fé. Venha sem cessar. Não duvide. Caminhe. Tudo está difícil. Adore o Senhor. Sei que vai chegar dias que vai dar vontade de desistir de tudo, de parar, de voltar. Isso aí vai dar. Mas toma o arado. Tome a mão no arado. E não olhe para trás. Segue a sua caminhada. Não olhe para trás. O passado ele é sagaz para poder vir querer te acusar. Até as pessoas, né? Muda de lugar, afasta de pessoas tóxicas que vai te trazer esse velho eu e não vai te ajudar em nada a você se transformar. Então é isso, meus irmãos. Então é isso. Faça a mudança, seja a diferença no maioral. Não tenha medo, porque se você tiver fé e confiar, Deus vai te dar força, Deus vai ancorar o Espírito Santo, o Consolador, que está aqui para nos ajudar. Então, meus irmãos, essa é a grande mensagem que eu tenho que deixar aqui para nós, gravada, né? E dizer que tudo é possível aquele que crê ao Criador. Que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Crê no Deus poderoso. Crê no Deus que Ele vai te
dar força para continuar todos os dias. Glória a Deus. E a paz esteja convosco, a paz de Cristo. E neste momento vamos estar entregando essa reflexão para Deus, que venha fazer transformações em muitas vidas, venha ser uma lupa para você enxergar a realidade e acordar desse grande ilusão que o mundo está te mostrando, que o caminho verdadeiro é Jesus, é Deus. Senhor, meu Deus, querido Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, glória eu te dou, Senhor, por esse momento tão poderoso de estar aqui, momento de reflexão, de falar contigo, de poder, Senhor, estar mais uma vez podendo estar falando, Senhor, do meu testemunho, de tua palavra, de como as coisas têm sido, de como é possível buscar o seu caminho, de como é possível ter uma vida íntegra diante dos teus caminhos, de fazer a sua vontade, de buscar, de mais de ti. Então é isso, meu Deus, que Papai do Céu nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais no seu caminho e nos ajude a caminhar nos seus caminhos. E quando a gente não suportar mais, não conseguir, o Senhor entra com a sua força divina, com o seu Espírito Santo, venha nos ajudar a nos fortalecer, porque sabemos que a gente não consegue nada sozinho. A gente deve ter essa comunhão contigo, com Deus, essa comunhão contigo, meu Pai, com os irmãos, para nós uns se ajudar aos outros, para sempre fortalecer mais e mais o seu nome. E glorificado seja dado a Ti, que toda glória e toda honra seja dada a Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, eu agradeço, gratidão por tudo, meu Deus, gratidão, gratidão.